Eita, agora esse vídeo vai ser maior, a gente termina, que eu consegui colocar no cartão de memória. Então, como eu disse, né? Então, cada estrofe a gente vai vendo uma situação que esse nordestino vai passando, né? Ele fala do Natal e a chuva também não veio, vem janeiro, vem fevereiro e nada de chuva. E ele começa a pensar que pode ser um castigo, né? Porque os nordestinos, os sertanejos, geralmente são muito religiosos. E antigamente essa cultura religiosa era muito forte. Então ele começa a pensar que isso pode ser um castigo, pode ser uma maldição para ele, porque não chove, né? E aí ele começa a crer de novo no Santo São José, que é o mês de São José, então vai chover e nada de chuva. E aí ele começa realmente a decidir mudar a vida dele e ir para São Paulo, né? Diz que vai vender todas as coisas, que tem uma vaca, que tem um jumento, que tem um galo e que vai vender tudo para ir para São Paulo, né? E ele já no pau de arara, porque eles não viajavam em ônibus bons, nem em avião. Eram caminhões, né? Que as pessoas iam ali em cima, e daqui para São Paulo é muito chão, então era sofrimento em cima desses caminhões, sem nenhum conforto, né? Mas era o que eles podiam pagar. E aí eles começam a se cansar, e a gente vai vendo isso ao longo do texto, né? Eles se cansam, eles começam a pensar no gatinho que ficou lá. Quem é que vai dar de comer o meu gatinho? Quem é que vai dar de comer o meu cachorro? Eles começam a ter essas preocupações, né? E isso, na verdade, é a reflexão, reflete a saudade que eles estão sentindo do lugar. Eles não querem ir, né, da terra deles, do lugar deles, né? Então eles começam a lembrar de tudo isso e o sofrimento vai aumentando cada vez mais, né? E na segunda parte do texto, na página 152, ele vai começando a criar esperanças para a chegada dele em São Paulo. Mas, na verdade, ele vê que é muito diferente da realidade que ele achava, né? Vem muito preconceito com os nordestinos, vem pessoas estranhas, pessoas que cultura que ele não conhece, né? E isso começa a trazer aquela esperança dele ficar frustrada. O emprego, né, que talvez ele possa vir a ter, talvez não seja um emprego que tenha um dinheiro tão bom, né, que realmente só dê para realmente haver o sustento da família, né, já que ele está com os filhos, com tudo. Então, a gente vai observando, né, esse sofrimento desse nordestino ao longo das estrofes, e que ele realmente vê que não tem mais esperança de voltar para a terra dele, que o trabalho dele em São Paulo não é bom, né? Ganha pouco, trabalha muito, trabalha como escravo, né? Bem dizer, para ganhar um pouco de dinheiro, para se alimentar, para sobreviver. E aí ele realmente diz que ele não volta mais para a terra, ele não vai conseguir voltar mais, né? E que está vivendo como escravo no sul. Então, é um texto muito tocante na gente, né? Se a gente realmente para analisar e ver. Eu nunca tinha parado para analisar esse texto, parei agora. Realmente é um texto que faz a gente ter uma reflexão muito grande de quantos e quantos não sofreram, né? E até hoje, as pessoas que vão para São Paulo, os nordestinos, têm muito preconceito, né? Dizem que a gente é matuto, dizem que não precisa ser do sertão, só basta ser do Nordeste, né? Que é cabeça achatada e é Paraíba. O preconceito existe, né? Com os nordestinos. E antes isso era muito mais forte. Então, é um texto muito bom. É um texto para a gente parar, pensar e refletir, né? E aí eu vou começar a falar da parte das atividades. Eu quero que vocês façam a atividade da página 151, né? Eu quero que vocês façam 151, 152. Na página 152, ele
ele fala sobre linguagem figurada. O que é linguagem figurada? A linguagem figurada é aquela palavra que a gente usa que não é no sentido real dela. Não é, aquele sentido original da palavra. Eu uso aquela palavra para dizer uma outra coisa. O objetivo é passar uma outra informação. Então, ele dá um exemplo aí, na página 152, no quinto quesito, da fome feroz. A gente sabe que feroz é algo que é o quê? É bravo, é devorador, pode ser algum bicho. A gente associa a um bicho. Então, o sentido real da palavra seria esse, né? O sentido literal. Mas quando a gente vai para a linguagem figurada, que a gente chama, o fome feroz quer dizer o quê? Uma fome muito grande, uma fome que não passa, né? A gente pode levar para esse lado a palavra feroz. Então, linguagem figurada, a palavra que a gente usa para a gente expressar uma outra coisa. Não é o sentido real da palavra, é uma outra coisa. Ele também coloca aí, ó, B. Na copa da mata, buzina cigarra. A gente sabe que a cigarra, ela faz aquele barulho. Mas a gente sabe que a palavra buzina, na verdade, ela se refere à buzina de carro, bibi, né? Mas quando ele fala buzina cigarra, ele pode estar querendo dizer que a cigarra faz barulho, né? Então, isso é uma linguagem figurada, né? E a linguagem literal é a realidade da palavra. É o que realmente a palavra significa. Buzina. O que é que significa buzina? Né? Buzina de automóvel, bibi, né? Feroz, o que é que significa? Então, ele pede para que vocês façam essa atividade aí, né? Ele também fala também no sexto quesito sobre a intenção do narrador, né? O narrador é quem está narrando a história. Nesse caso, quem é que narra a história? É o próprio sertanejo, né? Qual é a intenção dele, né? Em algumas situações, né? A gente observa também nesse texto uma coisa muito importante. Vocês podem pensar, oxe, esse texto está escrito totalmente errado. As palavras estão erradas, está faltando letra, né? Mas, na verdade, ele quis passar aqui a linguagem, né? O sotaque, o vocabulário mesmo do sertanejo, do nordestino, né? Que em algumas situações, alguns sertanejos não falam as palavras como elas devem ser corretamente. Eles têm um jeito próprio de falar, né, entre eles. E esse texto acaba parecendo uma conversa informal, parece que ele está contando a história dele para alguém, né? Então, ele tem que falar do jeito que ele quis colocar nesse texto, o jeito realmente que o nordestino falava, né? Essa questão da linguagem informal, né? Ele não respeitou as normas cultas da língua portuguesa. Ele quis usar a pronúncia, como falam os sertanejos, como falam os nordestinos, né? Principalmente quem é mais do interior, quem mora mais afastado, né? Que tem essa linguagem diferente. A gente sabe que tem. Quando a gente vai para algum interiorzinho, a gente vê que eles falam de uma forma diferente. E não é errado. É um vício de linguagem deles, é a forma que eles falam, né? E aí, não é que o texto esteja escrito errado. O texto está escrito numa linguagem apropriada, certo? Então, eu quero que vocês façam essa atividade, né? Página 151, página 152. E depois, na página 154, ele também fala mais sobre a parte 2 do poema, do cordel, tá? Então, é isso. Eu quero que vocês, primeiro, leiam o texto, parte 1, parte 2. Depois, leiam o texto junto com a música, acompanhando com a música, fazendo a leitura e cantando junto com Luiz Gonzaga. E depois, vejam os vídeos, escutem tudo que eu estou falando aqui e vão responder as atividades. Ok? Um beijo. Tchau.